amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 da tarde, também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, nossa fanpage Facebook/programa Gente que Fala. À sua disposição, chat no site da AltV, WhatsApp 974012235 e um telefone aqui em São Paulo, 5052-6622. Participando desta edição de Gente que Fala, vereador em São Paulo, vereador Aurélio Nomura. Prazer tê-lo aqui, vereador. Prazer é meu, Zancopé. Eu fico extremamente envaicido com o comparecimento também do Raul Jafé, que já tivemos aqui várias vezes, o Natalini, que está chegando, o vereador, e o Haroldo Guerra, também o nosso companheiro aqui. Muito obrigado. Você é filiado ao PSDB? Sou o líder do PSDB hoje na Câmara. Nós estamos com 8 vereadores, né? Eu acredito que nós temos uma grande chance de chegar na Prefeitura de São Paulo e aí nós vamos resolver esses problemas que o prefeito deixou. Ele não fez absolutamente nada. 1/3 das promessas só foram cumpridas e muito mal feita, né? Se a gente lembrar essas faixas de ônibus, as faixas de bicicleta, ciclovias, as árvores que nós estamos falando agora, a falta de creches, de EMEIs, de hospitais, de AMAs, de UBS, nós deveríamos tirar o prefeito muito antes das eleições. Mas ainda nós temos a oportunidade. Também conosco o jornalista Haroldo Guerra. Prazer tê-lo aqui, Haroldo. Muito obrigado, agradeço o convite mais uma vez aqui com vocês. É um prazer imenso estar com essa mesa tão seleta. É um prazer estar aqui. E eu reforço, vereador Aurélio Nomura, você tem razão. E principalmente aquele pessoal da GCM que fica em cima das pontes multando, que a GCM tinha que estar cuidando da porta das escolas para não entrar droga lá. Temos muita coisa para debater ainda hoje, vai ser bom. Também conosco, bom, ele tem, como diz o Jaime lá do Jardim Bom Filhole, o DNA da Rádio Trianon. Raul Jafé, prazer tê-lo aqui. Alô, meus queridos ouvintes, telespectadores, né? Nós quisemos acompanhar essa mesa distintíssima que nós temos aqui com gente de alta qualidade. E até para complementar, o falou muito bem o Guerra. Eu que fui patrono e paraninfo de várias turmas da Guarda Civil Metropolitana, o desvio de função, Guarda Civil Metropolitana se prestar esse serviço de ficar multando gente em cima de viaduto. Que é isso, meu Deus do céu? Isso é um crime. Deixa eu aproveitar. Nomura, como fica a tua situação? Porque eu posso dizer que o Guerra, o Haroldo Guerra, é pré-candidato, essa terminologia de pré-candidato. Você é vereador e também é pré-candidato. Como é que fica essa situação? Sim, exatamente. Eu sou vereador. Sim. E sou pré-candidato que vai ser escolhido nas convenções. Até lá eu não sou candidato, sou pré-candidato. Só que ninguém vai tirar de lá. Né? Não, eu acho sabe, essa terminologia que nos obrigam a usar nesse período nem é pré-eleitoral, é pré-convencional. Pré-convenções, né? Eu acho um negócio muito ridículo. Mas não existe a candidatura nata hoje. Sim, né? sim. Então você realmente tem que disputar nas eleições. É porque o que é uma candidatura? O que é uma candidatura nata? O Nomura está no exercício do mandato dele, então ele era um candidato natural à reeleição. Isso não existe mais. Significava que você tinha lá uma vaga já garantida na chapa daqueles que disputariam a próxima eleição. Quando você diz não tem mais candidatura nata, né, você tem que de novo ir por uma convenção e tudo mais. É isso que determina, mudaram a legislação, inclusive nesse aspecto. Exatamente. Então, o que pode Mas eu nunca vi acontecer, por exemplo, chegar um vereador o vereador tentar a reeleição e fala, não, você perdeu a legenda. Não existe isso, né? Não, mas antes era direto, era automático. Era direto. Até uns 20 anos, alguma coisa assim, já era candidato direto, automático, né? Agora ele é obrigado a colocar o nome dele numa convenção. Todos os que estão ocupando cargos na Câmara Municipal são obrigados a ir para a convenção.
Aí isso pode acontecer. Os nomes chegar, somem da lista. Alguém tirar e falar, não, ele já não está mais, eu não vou dar legenda para ele. Isso é um caso inédito, né? Seria uma situação... Ainda mais se o cara for bom de voto, aí que não vai sair mesmo. Exatamente. Mas tem vingança de presidente de partido que faz isso. Aí o cara vai para o tribunal eleitoral e fala, meu nome não está, esqueci, mas passou o prazo. Aí já foi. Já fez, você precisa conhecer mais os políticos para ver como é que é. Olha, o presidente em exercício Michel Temer reúne-se hoje com governadores para renegociar a dívida dos estados com a União e tratar do decreto de calamidade do governo do estado do Rio de Janeiro, motivado por crise financeira. O governo avalia que o governador do Rio, Francisco Dornelles, se antecipou às negociações ao baixar o decreto e tenta que a atitude incentive outros estados em dificuldades financeiras a pressionarem o governo federal por liberação de recursos. Nomura, Jafé. Na realidade, se a gente for analisar, São Paulo, nós estamos perdendo quase 1 bilhão por mês de arrecadação, né? Eu acredito que a tendência é subir um pouco mais no segundo semestre, mas mesmo assim nós vamos ter aí um déficit de 8, 9 bilhões nesse ano. Então, há necessidade de discutirmos essa renegociação da dívida, não só dos estados, mas principalmente das capitais. Eu acho que dos municípios. É hora de nós fazermos um novo pacto. Não é possível, né, no caso de São Paulo, por exemplo, da cidade de São Paulo, nós ficarmos com apenas 9% da arrecadação. Isso é um absurdo. O pessoal mora na cidade, não mora na União. Então, como é que fica 9%? O que é esse 9%? 9% de tudo que arrecada. De tudo que arrecada na cidade de São Paulo fica. Do 100 que a cidade arrecada, fica só com 9%. 91% vai para a União. Agora, tem aquela discussão... Você tem que falar bem próximo. Estou muito afastado aqui, muito em cima. Eu tenho que dizer o seguinte, que existe aquela discussão em que os juros tem que ser juros simples ou juros compostos. Em todos os países do mundo é o juros sobre juros, juro comum. Mas os estados estão solicitando o juro simples, porque não tem condições de pagar nos compostos. Mas a regra do jogo sempre foi os juros compostos. Gilberto então, Natalini, vereador, prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, Zancopé. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Queria cumprimentar o Aurélio Nomura, meu colega de Câmara, o Haroldo, que é nosso companheiro lá de Santo Amaro, o Raul Jafé, os telespectadores e ouvintes aqui do programa. A gravata identifica o teu partido, é isso? Eu sou do Partido Verde. Manda um abraço ao nosso querido Marcos Belisário. E o Broche também. Tá? Marcos Belisário, trabalhei tantos anos na Rádio Trianon com ele. Não diga, olha só. Marcos Belisário. O mundo é pequeno, né? Mas essa necessidade de discutir dívidas dos estados, Haroldo... É um absurdo. São Paulo, que é uma máquina... Infelizmente, fica com tão pouco. É impossível, é tudo errado isso. E o presidente também já vai aproveitar também, conversar com os governadores, base política, ver como é que está funcionando. Ele aproveita tudo. Além de, eu ajudo vocês aqui, vai fazer a troca para poder ter o apoio lá no Congresso também, né? Tem jeito. Natalini. Olha, uma vez eu levei o professor Adib Jatene para fazer uma palestra sobre saúde. Ele pôs um gráfico na tela que eu nunca mais esqueci. O gráfico dele mostrava que 47% do dinheiro do orçamento do país anual vai para pagar serviços e juros da dívida pública. 47%. Ninguém sobrevive em qualquer casa de qualquer brasileiro pagando metade da sua renda em serviços e juros de uma dívida. Então, esse ponto pouca gente fala. Então, se a gente não mudar essa lógica do país viver para pagar juros e serviços de dívida, vai falir tudo mesmo, não tem muita saída, é muito difícil a situação. Eu queria justamente dizer isso, porque começa por essa questão do tipo de juros que se paga. Diz que outros países o sistema é o correto que tem hoje, mas não no Brasil, né? Em que essa arrecada, como falou bem, vem totalmente... São Paulo recebe 9% de tudo que ele arrecada. Quer dizer, é uma coisa, então, que você fica para pagar dívidas. E o município é tudo destinado para
cumprir com o sistema financeiro internacional, o país cumprir. Então, nós trabalhamos para metade do que a gente produz pagar juros e serviços de dívida. Ninguém sobrevive assim. Deixa eu aproveitar, o Aurélio Nomura é filiado ao PSDB, em mandato de vereador, o Natalini é filiado ao PV, em seu mandato cumprindo... Um bom vereador, viu? O Aurelinho aqui, ó. Gente fina. Os dois são, viu? Não, Os mas dois. o Aurélio se revelou uma coisa boa, viu? Eu estou falando aqui. Ótimo, isso é ótimo. Mas hoje É meu concorrente, os dois são bons. mas eu tenho que elogiar. Você também é pré-candidato? Esse aqui eu sou pré-candidato, esse aqui também eu acho que vai ser pré-candidato. Pronto. Aproveitar, e também o Jafé, que é um observador da cidade de São Paulo, nunca sentiu a picada da mosca azul? Já há muitos anos. Eu fui candidato uma vez em 1990, para deputado estadual. Foi naquele do PRN do Collor. Eu estava naquela acreditando no Collor. Já viram por que eu desisti de disputar a eleição? Tá bom. Não precisa falar mais nada, né? Olha, aprovado em primeira votação na Câmara de São Paulo o projeto de lei que permite a volta da publicidade em bancas de jornal e que para muitos paulistanos ameaça a lei Cidade Limpa, pois outros segmentos já se preparam para cobrar os mesmos direitos dos jornaleiros. 33 votos a favor, apenas 3 contra, outros 19 vereadores não participaram da sessão. O assunto foi debatido em audiência pública que durou 9 minutos. A audiência pública é de 9 minutos, está certo isso? Não é nem audiência nem pública, eu não sei como chamar isso aí, mas... Cafezinho, né? Cafezinho de 9 minutos. É brincadeira. Nomura, Haroldo, Natalini, Jafé. Na realidade, o que querem a gente... enterrar esse... Exatamente. Eu fui um dos 3 que votou contrariamente à aprovação desse projeto. Eu entendo que nós tivemos um avanço muito grande com a Cidade Limpa. Entendo também que essa questão das bancas tem que ser reavaliada, mas tem umas coisas interessantes. Essa questão de como você vai remunerar a cidade de São Paulo não está esclarecido. Eu acho que você teria de restringir ainda a propaganda que se pretende colocar nas bancas se aprovar. Mas eu acredito que essa questão deveria ser discutida com a população de uma maneira geral. Ora, nós temos uma lei que é exemplo no mundo inteiro. Nós vamos querer acabar com a Cidade Limpa? Essa é a primeira discussão que nós precisamos fazer. A segunda questão, se existe a possibilidade, se é meritório, qual o tamanho da propaganda? E como vai ser a forma de remuneração? E como que vai ser, como que vão acontecer essas propagandas? Vão acontecer através das bancas, dos sindicatos, de empresas? É uma incógnita. Então nós precisamos discutir profundamente. Não dá para votar do jeito que foi votado. Quer dizer, você basicamente não é contra, porém, né? Não é basicamente contra, porém quer ter mais esclarecimentos para ver se há viabilidade ou não. Nesse projeto em questão, eu sou contra. Do jeito que foi apresentado, eu sou contra. Eu acho que nós precisamos debater com mais profundidade. Essa questão de remuneração, definir regras. Definir as regras. As regras estão muito, esparsas. Há necessidade de ter um detalhamento. Porque é aquela coisa, olha, nós vamos colocar na regulamentação, isso é uma brincadeira. Você tem que colocar na lei quais são os parâmetros. Então, eu acho que nós precisamos discutir. Mas precisamos discutir primeiro se nós queremos acabar com a Cidade Limpa. Essa é a primeira posição que a gente tem que levar. Numa audiência pública, quem sabe nessa semana ou semana que vem, nós precisamos estar debatendo essa questão. É de fundamental importância para a nossa cidade. Porque não é só por causa das bancas de jornais, pode haver os precedentes para com certeza. Outras coisas. Como na Câmara tem a possibilidade de você colocar anúncios em táxi, anúncio em ônibus, anúncio naquelas empenas cegas, enfim. Se abre um caminho novamente para os outdoors retornar e voltar àquela cidade que nós conhecemos, né? Onde a legalização dos espaços publicitários eram extremamente pequenos. Se colocava, não tinha fiscalização, né? E era uma baderna, né? Você passava na Avenida Paulista ali, eram poucos as propagandas que tinham, efetivamente, estavam legalizadas. A maioria não estava. Agora, é um absurdo. Você pega, por exemplo, o Conjunto Nacional, que tinha aquela propaganda, o horário, era um símbolo da cidade. Era o relógio do Itaú. Relógio Itaú. Foi proibido.
E até hoje, você não faz exatamente a ligação, você não vincula o horário, enfim, o que era informado lá naquele relógio do Itaú, mas é um grande símbolo da Avenida Paulista, que eu acredito. Mas aquilo também foi colocado para trás. E esse prefeito gosta de criar polêmica, ele gosta de uma polêmica com esse prefeito, pelo amor de Deus. Eu acho que a cidade limpa foi um ganho muito grande. Gosta de tirar cobertor e colchão de morador de rua no frio, é uma loucura. Tem isso e mais. Eu acho que com a cidade limpa, São Paulo ganhou muito com isso. Acho que ficou muito bonito. Você vai para as cidades vizinhas, tá bom da Serra que é do lado, você vê a diferença que é a poluição visual. Eu acho que você abriu um precedente para os jornaleiros, vai abrir muito. E o presidente do sindicato dos jornalistas está muito interessado nisso. Eu vi uma entrevista na Rádio Bandeirantes, ele está muito interessado, já está negociando, mas não foi nem aprovado, não passou em nada. Então acho que tem que parar com isso, vamos consultar a população, vamos conversar com os vereadores para debater. Já esse negócio de quem impor, a população não aceita mais isso hoje aqui. Eu não votei nessa lei porque eu estava representando a Câmara no Japão num encontro de voluntariado médico, encontro mundial. Eu fui representar São Paulo. Não teve nenhum gasto para o erário público, tá? Eu fui por... Deixa-se bem claro. Fica bem claro, ninguém quem pagou foi a organização lá, a Câmara não deu um centavo. Não tinha cartão corporativo? Não tinha cartão corporativo, nada. Então, mas eu não estava ali para votar. Agora, eu acho que a Lei de Cidade Limpa foi uma grande conquista da cidade de São Paulo. Grande conquista. E ela acabou com uma das 5 poluições da cidade, que é a poluição visual. Nós temos 5. Essa é uma poluição grave, inclusive, que foi debelada pela Lei de Cidade Limpa. Existem muitas tentativas de romper a Lei de Cidade Limpa. O Aurélio sabe. Lá na Câmara, de vez em quando, bota uma placa nas igrejas, bota uma placa não sei aonde, no táxi e tal. Se nós não tivermos o pé no chão e firmeza, nós vamos acabar com a conquista da cidade. Essa questão das bancas, esse projeto é ruim. Aliás, ele é de interesse de um ex-vereador lá da Câmara, que hoje é secretário do prefeito Haddad. Foi ele que criou esse projeto. O projeto está ruim. Se eu tivesse Tem banca de jornal? Não, mas ele defende o sindicato e tal. Né? Não sei. Defende o sindicato. Eu não sei informar se ele tem. Perfeito. Eu acredito que não. Sim. Mas veja bem, se não houver uma modificação, eu acho que não. Mas tem que ser as claras. As claras. Se eu soubesse, eu falaria, mas eu não sei, de fato. Mas veja bem, mas ele defende. Agora, veja bem, se não houver modificação no texto da lei, não dá para votar em segunda. Nós vamos obstruir. Eu tenho certeza que o Aurélio e outros vereadores, nós vamos obstruir. Por quê? Porque isso, hoje o Leão Serva escreve na Folha, na coluna dele, dizendo que é o primeiro passo para destruir a Lei de Cidade Limpa. Enquanto a gente estiver ali, a gente não pode permitir isso, porque é uma conquista para os olhos dos paulistanos ter a cidade, a gente vê as fachadas dos nossos prédios do jeito que elas foram feitas. Então, essa é a minha posição. Vai obstruir como? São 55 vereadores, 33 já votaram a favor. Dá mais do que a metade. Mas você, sozinho ali, faz um estrago na obstrução que você não tem ideia, entende? Porque vai discutir, discute. E se levantar, talvez aí as pessoas estão sem coragem de levantar um não. Porque, né? Mas aí nós vamos conversar com a bancada do PSDB, a Aurélia é o líder, eu sou do Partido Verde, nós vamos conversar, vamos formar um grupo, tenho certeza que o Yang da rede também vem com a gente, e aí nós vamos formar um bloco de vereadores para dizer, ou muda isso aqui, está muito permissivo, ou muda isso aqui, ou nós vamos realmente atrapalhar a votação e mostrar para a cidade o que está se querendo fazer com essa aprovação desse projeto de lei. Não é bom para a cidade o que se quer fazer. Tem que convocar o Cunha. Aí obstrui qualquer coisa. Pede emprestado o Cunha lá. Pelo bem ou pelo mal, ele obstrui. O problema de vocês ali. Nataline, você fez referência há instantes sobre os cobertores que estão sendo retirados. O inverno está só começando, semana deverá ter nuvens até quinta-feira, com temperaturas mais baixas durante a tarde, uma mínima que deve variar entre 11 e 13 graus centígrados. Se você se referiu às ações da prefeitura... Eu não entendo esse prefeito, sinceramente, eu não entendo o que vai na cabeça do prefeito Haddad, porque ele liberalizou de tal forma os moradores de rua, ele não fez nada
para organizar essa situação. A gente pediu muitas e muitas vezes, porque cresceu, acho que dobrou o número de moradores de rua em São Nunca Paulo. vi. A marginal do Tietê lá é uma coisa absurda. Não, todo lugar. Tá tudo tomado. Aí, O Parque dos Búfalos, não, né? tudo, Vamos lembrar que deixou aí, invadir tudo, agora quer agora botar veja ordem bem, na na casa. hora que chega pertinho da eleição, o que ele quer fazer? Uma medida de higienismo. Né? Tomar colchão, tomar papelão, tomar cobertor de quem mora na rua num frio desse, isso é muito... Prefeito, tem um pouco de humanidade dentro da sua alma. O senhor que permitiu que se ocupasse as ruas. Agora o senhor vem próximo da eleição querer mostrar serviço? Aí não dá, fica uma situação desumana. Eu não acredito que o senhor seja um homem tão desumano como está parecendo. Zancopé, na realidade, o ano passado, na Comissão de Finanças e Orçamento, nós criamos uma subcomissão para estudo das pessoas em situação de rua. E chamamos diversas autoridades ali. E a primeira coisa que nós constatamos, que é um absurdo, não existe uma ação horizontal. A GCM faz e toma os colchões, as roupas, os cobertores, sem prestar conta com a subprefeitura. A subprefeitura também tira, faz e tal, sem prestar conta e sem conversar com a outra secretaria. A Secretaria da Saúde também diz que faz um atendimento, eu não vi até hoje, tem umas viaturas que param para dar assistência, eu nunca vi isso na minha vida, né? Mas diz que faz, dá um atendimento, oferece um atendimento não só médico, mas psiquiátrico, né? Porque muitas dessas pessoas têm um problema psiquiátrico. Nas noites muito frias, ela pretende tirar esses moradores de rua e colocar em albergue. Mas não alcança. Tem porque suficiente? Não é questão de ter suficiente. Os moradores de rua não saem para não perder o ponto. Esse é o grande problema. Eles não podem ser levados coercitivamente. Tem que ser convencidos. E ninguém quer. Mas a primeira coisa que chamou bastante atenção foi as declarações que cada pessoa em situação de rua custa para a prefeitura o equivalente a R$ 1.700 por mês. Por mês. Exatamente porque esse desencontro que tem de ações. É um absurdo. Primeiro, aqui em São Paulo, quantas pessoas ganham R$ 1.700 por mês? Se nós dessemos para o morador em situação de rua R$ 1.700, te garanto que nós tínhamos resolvido o problema de meio mundo. Mas custa como? Não? Custa, porque cada um faz um atendimento ali, Custo vai operacional gastando. de cada um. A nível orçamentário. Sim. Não era mais barato dar o quarto de hotel que Era eles deram muito pro mais drogado? barato. Isso é mais barato. Na realidade, tanto que o padre Júlio Lancelotti rompeu com o prefeito depois da discussão que nós tivemos. A outra coisa que tem, nós temos 8.000 vagas para albergues e, na realidade, nós temos 16.000 pessoas em situação de rua. O padre Júlio Lancelotti fala que é muito mais. Chega-se a 20.000 pessoas. Eu acho que está mais certo. Então, se nós somarmos agora o atendimento que o prefeito está falando, aumentando mais 1.500 vagas, nós estamos falando um pouco mais que a metade. O resto vai ficar sem teto, não vai ter condições. E depois uma outra coisa, por que uma grande maioria não vai? Porque ele tem um cachorro, um bicho de estimação, ele não quer desfazer do bicho de estimação. A outra coisa, ele tem a carroça dele, e se ele deixar a carroça na rua... É o que eu falei, então, vai roubar, eles roubam a carroça. Então, tem uma série de coisas que impedem. E o prefeito só agora, depois, se fizer 13 graus, é que vai abrir as 1.500 vagas. Se não bater 13 graus, todo mundo vai dormir a reledo. Mas isso é piada, né? É uma piada. É uma piada isso. Vamos fazer esse projeto de lei? Infelizmente, o nosso prefeito está mais perdido que qualquer coisa, né? Infelizmente, você viu que a população está se rebelando contra, ele está dando um tiro no pé violento com essas atitudes dele, porque você vê em redes sociais o que tem de gente se movimentando, pedindo cobertor, pedindo alimento, porque o pessoal sabe o frio que é. Graças a Deus, muitas pessoas têm condições de ter sua casa, mas essas pessoas menos favorecidas não querem, é que o vereador Aurélio Moura falou, o pessoal não quer se desfazer do seu cachorro. O único parceiro que ele tem é o cachorro dele. E quando você retira esse pessoal, leva para um albergue, você já perde o coitado perde o cachorro, perde a carroça, perde seus documentos, muitos não têm documentos, que nós estamos apurando isso aí, e
não sei, esse prefeito precisa sair na rua um pouco, né? Acho que ele está muito no gabinete dele. Ele precisa ir para a rua à noite, com esse frio, acho que ele não quer sair na rua. Você sabe que tem duas situações. Nós temos aquele morador de rua, vamos falar profissional, que ele está acostumado há tantos anos, o nosso amigo lá, o André, que nós conhecemos, né? Aquele morador de rua autêntico, né? Ele é diferente, ele tem, é o chamado morador de rua de muitos e muitos anos, ele não vai nunca, ele está acostumado a dormir naquele frio, naquele gelo, ele tem o esquema dele. Mas eu fiquei assustado, vendo numa reportagem outro dia, sobre morador de rua, pessoas que estão dando sopa, dando alimentação, o nível daquelas pessoas. Você percebe que ele não é um morador de rua daqueles andrajosos, com aquelas barbas. É um cidadão que até pouco tempo atrás estava trabalhando. É verdade. Ele está com o filhinho dele, com a senhora dele. É gente que até pouco tempo atrás estava trabalhando, podia morar num barraco, numa casinha humilde, mas ele tinha um teto para morar. Esse camarada, você pega e joga, ele está morando na rua. Nessas condições, você tira aquilo que alguém deu para ele, uma sueda. Olha, eu acho que é maior crime do que o normal, porque se o morador de rua já está lá acostumado há 50 anos, tem o ponto dele, tem o cachorro dele, está acostumado naquela vida há muitos anos. Agora, e esse coitado que está há pouco tempo na rua? É verdade. Antes que a gente vá para o intervalo, Nataline, você se referiu a uma viagem ao Japão, mas recentemente você não veio ao Gente que Fala porque você estava no Vaticano. Eu fui lá levar o título de cidadão paulistano para o Papa Francisco, né? Eu fui num dia e voltei no outro. No Japão, eu fui fazer uma palestra para 3.000 pessoas, 3.000 japoneses e pessoas de 33 países, que foi sobre a questão do voluntariado médico. A gente tem um voluntariado lá no Cangaíba há 40 anos, 41 anos, ininterruptos. Então, a entidade lá e o próprio governo japonês chamou para a gente ir lá contar a experiência de voluntariado médico e medicina alternativa, medicina integrativa, outros tipos de medicina que não é só o comprimido e a injeção. E eu fui lá e eu fiquei muito feliz porque, na verdade, eu fui muito bem recebido e muito aplaudido naquilo que eu levei só de contar a experiência. Então eu fui no Papa e no Japão eu viajei 24 horas para o Japão, fiquei 48 horas lá para fazer a atividade e voltei. Depois de 48 horas, viajei mais 24 horas, quase que eu morri, mas sobrevivi na viagem. Nem saiu do fuso horário. Pelo amor de Deus, que viagem. Mas você foi recebido pelo Papa para entregar o... Fui recebido pelo Papa lá numa audiência lá no Vaticano, entreguei o título cidadão paulistano e entreguei também a medalha Anchieta para ele. Ele agradeceu, mandou bênçãos ao povo de São Paulo. Eu fiz porque eu acho que esse Papa é uma pessoa diferente. Esse Papa ele tem alguma coisa de muito bom que nós estamos descobrindo. E ele irradia assim, uma energia, uma coisa positiva, e ele escreveu uma encíclica em cima daquilo que nós trabalhamos, que é a questão da sustentabilidade do meio ambiente, chamada Laudato Si. Vocês puderem ler, mesmo que não seja católico, é uma encíclica supra-religiosa, supra-partidária, né? E ele mereceu o título e eu fiquei muito feliz porque me recebeu muito bem. Me conversou comigo de 6 a 7 minutos, parado ali conversando comigo. Eu não mereço tanto, mas conversou e eu estava representando todos os vereadores, meus colegas, e representando também o povo de São Paulo junto ao... Quando você foi ao Japão, a instituição arcou com as despesas. Quando você foi a No Roma, Papa também não foi dinheiro público. Eu nunca viajei em viagem oficial da Câmara, nunca, 16 anos, eu nunca viajei com 1 centavo de dinheiro da Câmara ou dinheiro público. Sempre eu pago do meu, por exemplo, na COP. Eu fui na COP representando a Câmara, paguei do meu bolso a viagem para Paris, não foi muito barato. Estou pagando dívida até hoje, porque eu fiz mas a Dilma. Eu prefiro não gastar dinheiro público para não dar o que falar. Até tem direito de gastar, não é, Aurélio? A gente tem direito, mas eu prefiro não gastar dinheiro público. Ok, nós vamos a um intervalo. Gente que Fala retornará em instantes. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa Saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com
campanhas como a rede de pontos de prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Ninguém gosta de fila. Imagine uma fila de 7.000 pessoas, ou 12.000, ou até 27.951 pessoas. No Brasil, as filas de espera para receber órgãos são imensas. Fizemos as pessoas sentirem na pele o que significa estar em uma fila gigante esperando um órgão. Para isso, substituímos as senhas em diversos locais de espera pelo número real da fila para receber um órgão. 7951. Muito grande pra isso aí, hein? Nossa, que número grande. Poxa, moço, que isso? Rim, fígado, córnea, pâncreas e muitos outros. Essa seria a sua posição se você estivesse na fila para receber um órgão. 19.393? Esperar, porque aqui tá cedo. Vai demorar um pouco para eu ser atendida. Se fosse 27 mil, eu ia esperar. Bacana, legal isso aí, a doação de órgãos. Atitude muito boa. Minha cabeça foi para outro lugar agora. Muito legal, você vai se sentir do outro lado. Sou, mas depois dessa aí dá até pra pensar em ser, né, meu? Evite filas. Doe órgãos. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Você está conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 da tarde, nosso endereço, nosso blog gentequefala.com.br, nossa fanpage Facebook/programa Gente que Fala, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. O Jaime do Jardim Bom Filhole, um abraço para o Jafé. As estatísticas sobre criminalidade divulgadas pela Secretaria de Segurança são confiáveis? Acho que a pergunta do Jaime é para você, Jafé. Ele sabe. O Jaime, eu bati nisso durante muitos anos. Até já contestei em reuniões da Comissão de Segurança Pública da OAB que eu faço parte, secretário municipal, não, porque houve uma diminuição do homicídio contra a mulher negra, contra não sei quem, contra o assistente do índio. Um absurdo. Todo mundo sabe que as estatísticas são distorcidas. Eu já dei vários exemplos, tinha até guardados. Seguinte maneira, um caso que eu lembro bastante, até o recorde de jornal. O camarada foi assassinado dentro de casa, acerto de conta, sei lá o quê. Pegaram o corpo dele, jogaram na garagem, no porta-malas do carro, botaram fogo no porta-malas do carro. Causa mortes, incêndio apurar. Conhecido nosso, moto grande, na Marginal, os moleques cercaram ele de moto,
Ele tentou fugir, bateu num carro, morreu, causa mortes, acidente a apurar, acidente de moto a apurar. Qualquer um de nós aqui, Deus não queira, leva um tiro durante um assalto, vai morrer daqui a 3 meses, alguém vai ver se a gente morreu, se a causa que levou a gente a morrer foi isso, esquece. Essas estatísticas são furadas, eu não acredito em nenhuma delas. E a criminalidade no Brasil é absurda, no estado de São Paulo é uma calamidade pública. Aliás, tem até uma notícia, só para entrar aqui, não está no meio, daquela questão do menino de 10 anos, que foi assaltar e morreu, se o policial matou, se ele estava com a arma, se ele atirou. Quanta discussão em cima disso, peritagem, todo mundo. Agora, qualquer um de nós aqui que levar uma bala, ninguém vai atrás para saber pesquisar, pegar impressão digital, que nem nos filmes americanos, saber quem foi o cara que deu um tiro. Estão um pouco se lixando se a gente morrer. Com todo respeito ao governador Geraldo Alckmin, eu sempre tive maior consideração por ele, mas ele está pouco se lixando pela população. A gente é assaltado, a gente vai numa delegacia, é como se não acontecesse nada. 5% ou menos dos crimes são esclarecidos. A população está solta, está jogada às traças. Aí, quando um bandidinho aí leva um tiro e morre, todo o aparato para saber quem foi o culpado, louco para botar o policial na cadeia. Agora, com as pessoas decentes, não acontece nada. Por isso que, quando aconteceu, está aí na notícia, você vai ler. Cerca de 50 pessoas, já eu leio a pergunta do Adriano para o Natalini, mas cerca de 50 pessoas receberam os policiais militares que, no último dia 2, atiraram em direção a um carro furtado por 2 garotos, resultando na morte do menino Ítalo, de 10 anos. Eles foram recebidos com aplausos e gritos de herói na reconstituição do crime. Agora, o que é isso? Significa que a população é ruim? Que está feliz porque morreu uma criança? É que ninguém aguenta mais, ninguém é idiota, ninguém é estúpido para saber o que está sendo feito com as pessoas. Todo mundo que você conversa foi assaltado uma vez, o cara com uma faca aqui, outro com a outra aqui, outro enfia a faca, outro ameaça a mulher. O que é isso? E não acontece nada. Agora, quando morre um garoto aí, por um possível erro policial, todo mundo cai em cima. O nosso atual ministro da Justiça, que era secretário de Segurança, vinha numa felicidade para dizer que os policiais estavam punidos, iam ser punidos. E esses vagabundos quando atiram na gente? Quer dizer, nós não valemos nada? Nós trabalhamos, lutamos, pagamos imposto e para nós nada? Isso é uma vergonha aqui. É coisa do Brasil também, não é só São Paulo. É coisa do Brasil todo. O Brasil todo está entregue à marginalidade, ao crime organizado que eles não conseguem combater e o crime desorganizado tomou conta já faz tempo. Quer se referir sobre essa reconstituição, Haroldo, Natalini, Nomura? Não, é só falando, o que o Jafé falou, na realidade, é só esclarecendo, o governador vem fazendo tudo o que é possível, na realidade. Ele tem aparelhado a polícia, tem... Não está sendo possível muita coisa. Aparelhado, com umas arminhas bichuruca. Então, mas o que eu acho que a gente precisava discutir é alterações no Código Penal, que é 1940, está totalmente obsoleto, o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal e a Lei das Execuções Criminais. Porque não é possível a pessoa cumprir 1/6 da pena e receber um abrandamento, não é? E se você não tiver, vamos dizer, prisão albergue ou prisão agrícola, tal, você vai para a rua. Então, isso que tem que ser alterado. Eu acho que a gente tem que mudar algumas referências. Você não pode, se você matou 10, 20, 30 mil pessoas, é a mesma coisa. Porque você não pode ser apenado há mais de 30 anos. Tem que ser alterado. Tem pessoas que não podem, não é? que já perdeu o sentido da vida dele. Como é que essa pessoa, cumprindo, vamos dizer, 20 anos, ele é colocado novamente na rua? Nós tivemos exemplos claríssimos com relação a isso. É imperioso que nós possamos mudar a legislação atinente à espécie. E aí sim, nós vamos ter condições, e a polícia vai ter condições de responder à altura, não é? Dos delitos que estão acontecendo, dessa bandidagem hoje que anda de metralhadora, a R15 e o diabo. Estão usando até recentemente, teve aquele resgate daquele traficante no Rio de Janeiro, eles chegaram com um armamento, um fuzil
antiaéreo, quer dizer, é um negócio maluco quando a gente está falando uma coisa dessa, sabendo que a polícia não tem esse equipamento. E nós também não podemos, pelo Estatuto dos Armamentos, nem comprar um 38. Exatamente. Eu acho que nós precisamos rever toda essa legislação. Eu acho que aí nós temos condições de avançar. Agora, temos que lembrar também que os presídios são uma vergonha, não recuperam ninguém. O PSDB está há 22 anos aqui no poder, continuam os presídios da pior qualidade, onde o Estado manda até a porta de entrada. Dali para dentro, quem manda é o crime. O Natalino e o Adriano do Cambuci pergunta a você. Meu primo, Adriano, um grande abraço. Como pode um medicamento da mesma rede de farmácia custar mais barato no Cambuci que na vizinha Aclimação? Eu não sei explicar isso para você. Eu teria que ver o caso especificamente. Será que não é desconto da farmácia? Da farmácia, o gerente de uma disputando com o gerente do outro, abaixando o preço? A disputa está tão grande que acho que o pessoal briga até entre si. Mas se quiser me mandar o caso, eu vou averiguar para responder a ele por que um está mais barato que o outro. Não entendi. Aurélio Nomura, Carla do Brooklyn, qual a sua avaliação sobre as promessas não cumpridas na expansão do metrô e do monotrilho? Eu volto a falar, na realidade nós tivemos e estamos tendo uma queda de arrecadação. Do começo do ano para esse ano, nós tivemos quase uma perda de 1 bilhão por mês. É muito recurso, não está parando a economia. Mas isso, na realidade, é um efeito desse governo, do governo da ex-presidente, da Dilma, da presidente, não sei. Espero que seja ex, hein? Espero, né? Então, na realidade, nós estamos falando de desemprego, nós estamos falando de empresas fechando, fábricas fechando, pessoas perdendo a condição de trabalhar. Ainda mais, imagina um empresário. Então, São Paulo, que é um estado eminentemente industrial, está perdendo e perdendo muito com relação a isso. Então, na realidade, as promessas estão sendo retomadas, mas com essa queda de arrecadação, não há possibilidade de você levar à frente. Natalino, tem uma outra pergunta para você, é do Luiz Carlos de Perus. O Luiz Carlos pergunta a você como o PV se posicionou em relação à abertura de uma CPI sobre a merenda escolar. O PV foi favorável à abertura. A bancada do PV se posicionou favoravelmente à abertura da CPI. Isso na Assembleia. Na Assembleia Legislativa, Você é vereador e este é um assunto da Eu sou vereador, quer dizer, o PV na Câmara é a favor de qualquer CPI que seja. Não é? A gente, inclusive, tem perdido lá algumas votações de colocar a CPI. Eu pus, por exemplo, a CPI da ciclovia e não deixaram aprovar. Aliás, precisava abrir na Câmara Municipal também a CPI da merenda. Porque eu peguei o superfaturamento do seu Chalita, do seu Haddad, na salsicha e no pão de forma, que era o dobro do preço do normal. Houve até suspensão da compra disso. Mas eu sou favorável à CPI, acho que o governo pode ter medo de CPI. Governo que não deve, e se dever tem que pagar, não tem jeito. O PV foi favorável, que eu saiba. E como é que ficou esse negócio? Você comprovou? Você foi ao Tribunal de Contas, levou as notas? Comprovei tudo, comprovou. Tanto comprovou que a Justiça mandou suspender o cartel da merenda, da compra de merenda no município. Andou até faltando merenda porque eles não conseguiram se organizar. Eu pergunto como ficou o desdobramento disso, porque suspender por suspender não chega... Não, o desdobramento foi que a Justiça mandou refazer todas as licitações de merenda municipal. Isso aconteceu. Né? Aconteceu por ordem judicial, por interferência nossa na Justiça para que parar. Porque eu comprei salsicha a varejo em 16 mercados, algumas vezes pela mesma qualidade, pela metade do preço que a Prefeitura estava comprando 368 mil quilos de salsicha. E o pão eu comprei também até pela metade do preço, a mesma qualidade, de uma licitação que a Prefeitura, o seu secretário Gabriel Chalita, estava comprando 503 mil quilos, até pelo dobro do preço. Aí eu fui para o Ministério Público, o promotor aceitou, foi para a Justiça e o juiz determinou a suspensão dessas licitações, quer dizer, nós economizamos. Olha, Zancopé, naquela ciclovia do CEAGESP, por ação nossa, nós conseguimos baixar o preço daquela ciclovia em 34 milhões de reais. Abaixou, porque nós fomos ao Ministério Público, denunciamos, o promotor, o juiz ordenou que a Prefeitura não pagasse uma série de faturas que estava pagando. Estava superfaturado. E diminuiu o custo daquelas, são 17 quilômetros. Ela vem até aqui.
até o Ibirapuera, do CEAGES, abaixou em 34 milhões de reais. Olha o que eles estavam esbanjando de dinheiro público na construção daquela ciclovia. Quer dizer, tem que fiscalizar. Eu, Aurélio e outros fiscalizamos muito na Câmara, né? E não damos conta de fiscalizar os malfeitos da Prefeitura de São Paulo. Tem que chamar o Moro aí. Tanto desvio e muita gente passando necessidade, né? Tanto desvio, você pega 34 milhões, aplica esse dinheiro numa educação, aplica esse dinheiro em melhorias. Claro. É um absurdo, é uma falta de respeito com o eleitor, com a população. Eu acho que é um absurdo. Acho que essas pessoas precisam sair, ser banidas da política, no caso do secretário, no caso do prefeito, porque 34 milhões, conforme eu falo Natalina aqui, calcula isso é aplicado na educação. Gente, o que seria melhor? É muito dinheiro. É muita grana, é muito dinheiro. Então, eu acho que nós temos que fiscalizar isso, ficar em cima disso mesmo. Não importa o partido, não importa quem for. Temos que controlar, porque é dinheiro público. E os empresários não aguentam mais pagar imposto. As empresas não estão aguentando mais. Está muito difícil. Está muito difícil. Então é aquele negócio, você vai, paga o imposto com tanta dificuldade. Eu sou contador, sou formado em contabilidade, sou jornalista, então estou nos dois ramos que estão sofrendo muito, porque um tem que sentir a posição do cliente, e outro, como jornalista, ver as coisas erradas e bater. Então, acho que nós temos que ter a seriedade. E eu sempre uso uma frase, a população tem que se organizar. Não existe governo ruim para uma sociedade bem organizada. A hora que a sociedade se organiza, vai para Paulista, vai fazer as manifestações, o pessoal pensa 2 vezes antes de fazer isso aí. E com isso, pega um vereador do PV, do PSDB, tem que ir para cima de tudo que estiver errado. Tem para cima do PV se estiver errado, do PSDB. Eu acho que assim, por isso que nós temos que ser democráticos aqui nesse país. Haroldo, você é presidente do Conseg. A gente fala muito em Conseg. O que faz o Conseg? Consegue alguma coisa? Consegue. Olha, conseguia muito, está conseguindo. Mas assim, o Conseg foi criado pelo governador Franco Montoro. Tá? Foi criado um órgão para você ser a ponte entre os munícipes e as autoridades. Eu vou falar por Santo Amaro, que é a região onde eu sou presidente do Conseg hoje, e a gente tem um bom relacionamento. O pessoal vem até o Conseg trazer as informações, passar o que está acontecendo no seu bairro, na sua rua, e a gente leva, geralmente, o subprefeito, que não está indo, o de Santo Amaro não está indo, o capitão das companhias, o coronel, o pessoal da Ilume, porque quando você fala de segurança, você fala de iluminação pública, rua escura é um objeto fácil da pessoa ser assaltada, você fala em lombadas, tem umas lombadas aí que você tem que parar seu carro, na hora que você para, aquela lombada vira uma facilidade de ser assaltado, e essas praças públicas abandonadas, então isso é o fator da prefeitura. E com a parte da polícia, tanto civil como militar, a gente acaba detectando alguns focos onde está se atentando muito a assaltos, a problemas. Então a gente faz esse meio de campo e a gente acaba ajudando muito a sociedade. Então é importante as pessoas comparecerem no Conseg, todos os bairros têm que ter uma delegacia, tem o seu Conseg, ir lá fazer a sua manifestação. E é uma coisa que a gente sempre indica, faça o boletim de ocorrência, porque muitos crimes acontecem e as pessoas, não vou fazer BO, não adianta nada, então isso é ruim, porque acaba não indo para o Infocrim. Por isso que eu falei que a estatística é totalmente furada. Então, muita gente não faz esse boletim de ocorrência e acaba atrapalhando a estatística da polícia. Então, quando você tem o BO, vai ser encaminhado para o Infocrim e lá eles vão monitorando para poder ter mais policiamento, para poder conter. É uma democracia ali, é uma pessoa que usa o contato consegue para falar com as autoridades do seu bairro. É muito bom. Natalina, e o que é a Conferência de Produção Mais Limpa em Mudanças Climáticas, que acontecerá no próximo dia 30? É um evento que a gente faz, que nós indicamos, a Câmara aprovou, todo ano a gente faz, esse é a 15ª, são 15 anos já, é um evento muito grande, muito poderoso do ponto de vista de participação, e cada ano a gente coloca um tema, esse ano é urbanismo e meio ambiente. Conferência magna do professor Cândido Malta, depois 2 mesas de debate, uma sobre a questão do solo urbano, né, e a outra o problema ambiental do verde na cidade de São Paulo. E também nós vamos entregar lá o prêmio socioambiental para o Washington Novaes, para o programa de ecologia da TV Cultura e para um setor da CETESB que faz um controle de poluição. Já temos quase 2.000 inscritos, deve chegar a uns 3.000 inscritos, que é o público que vai. E quem quiser se inscrever, está em tempo, a inscrição é gratuita, não paga nada, é o dia inteiro.
É dia 30, das 8 da manhã às 17 horas. Escreve pelo nataline.com.br. Nataline.com. É na Rua Rua Voluntários da Pátria, altura do número 580, Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas. E cabe todo mundo, pode ir que o coração é grande, acomoda todo mundo. Voluntários da Pátria é lá em Santana. Né? É na Associação dos Dentistas, ali bem conhecida. Associação Dentistas, dia 30, a partir de que hora? Das 8 da manhã até as 5 da tarde. Inscrição no nataline.com.br. Aliás, esse seminário que o Nataline realiza há mais de 10 anos. 15 anos. 15 anos. E é um seminário excepcional. Eu já tive diversas vezes ali. As pessoas que vão debater são pessoas de alto nível, e as pessoas que frequentam, que vão para ouvir e também para fazer os seus questionamentos, é uma coisa assim impressionante. Eu acho que o Nataline é um dos grandes expoentes, se não for o maior, voltado à sustentabilidade aqui na nossa cidade. É importante o trabalho que ele vem fazendo e convido, acho que é importante todos que têm uma vinculação ou queira saber alguma coisa sobre sustentabilidade, meio ambiente, vá nesse seminário que vai ficar surpreso com as questões. Muito obrigado, Aurélio. Obrigado. Raul Jafé. A escalada do desemprego tem produzido efeito adverso na distribuição de renda do país. Após anos de queda contínua, a desigualdade voltou a crescer com força no primeiro trimestre deste ano. Um estudo recente mostra que desde o início do segundo mandato da presidente afastada Dilma Rousseff, a desigualdade entre desempregados e ocupados aumentou quase 3%. Aí fala sobre taxas de desemprego, sobe de 7,9% para 10,9%. Esses números aqui eu sempre fico hesitante em... dizer o seguinte, que esse desemprego, pela primeira vez, comparado com outros, do governo da época, Fernando Henrique Cardoso, outros governos, Sarney, outros que tiverem em determinadas épocas, foram gerados todos eles devido a crises internacionais. Era o principal foco que gerava o desemprego. Você tinha a crise asiática, você tinha a crise na Argentina aqui do lado, você tinha a crise no México, a crise na Coreia, um monte de lugares tinha crise. Gerava esse desemprego. Aqui nós tivemos esse estado de coisas no Brasil totalmente por má administração. Não são fatores externos. Realmente, acabaram com o país, o governo do PT, da dona Dilma Rousseff, acabou com o Brasil, as empresas pararam, quebraram, fechamos aí mais de 30, 40 mil lojas foram fechadas, comércios foram fechados. Quer dizer, o Brasil vive hoje um absoluto caos na sua questão de produtividade, no momento que o mundo está em instabilidade e nós éramos para estar avançando em direção ao primeiro mundo, uma situação de estabilidade. Então, essa desigualdade aumentou, porque a desigualdade no Brasil é diretamente ligada ao emprego. Quando todo mundo está empregado, todo mundo consome, todo mundo tem uma vida melhor, reforma a sua casa, compra, adquire uma casa nova, enfim. Quando existe desemprego, a gente fica apavorado e não consegue comprar uma casa. Eu que trabalho no ramo imobiliário, eu vejo apartamentos, por exemplo, que o sujeito tem, por exemplo, custa 200 mil um apartamento. Ele tem dinheiro para comprar, por exemplo, um apartamento, desde que a Caixa Econômica ou outras instituições bancárias pelo menos consigam financiar 85% para eles, 90%, que é o que ele consegue aprovar de ficha. Porém, na prática, o financiamento está sendo em torno de 60% a 65%. Ou seja, dão para ele 130 mil e ele tem mais 70 para pagar. Ele e a esposa, às vezes, tem 15, 20 mil de fundo de garantia, ele não tem os outros 50 para completar. Então, o sujeito tem até condições, ele está empregado, mas não consegue adquirir a sua casa própria. Haroldo, ainda para encerrar, hoje é dia 20 de junho, é o Dia Mundial do Refugiado, e a ONU promete divulgar números ainda mais estarrecedores que os do ano passado. Infelizmente, né, Zé Copé, a situação, você vê a situação que está o mundo, né? Vai ter um aumento de 9,7% com relação a 2014. E essas pessoas não querem mais participar de guerra. A gente pede a paz. O Natalino falou agora há pouco, né? Foi no Vaticano e o Papa Francisco foi pedindo pela paz. Nós estamos sempre rezando, pedindo pela paz. E, infelizmente, temos que dar uma notícia dessa. Hoje, no Dia Mundial da Paz, a ONU vai declarar, vai passar uma informação que tem um aumento
é um item histórico, recorde, 65 milhões de refugiados. Isso é muito triste para a gente ver isso aí. Fora os que querem sair. Fora os que querem sair. Que não conseguem sair do seu país. Então você vê a dificuldade que o mundo está atravessando. Você vê os problemas que tem ficar no meio de uma guerra, um fogo cruzado, você não sabe para onde vai. Mas eu vou falar uma coisinha. São Paulo não está ficando muito longe de fogo cruzado e muito negro querendo fugir de São Paulo também. Bom, porque aqui nós temos uma guerra surda, né? Não é admitida. Lá o cara fala, estamos em guerra, tem um Estado Islâmico, tem isso, tem aquilo, tem Boko Haram. Aqui não. Aqui ninguém sabe o que é. É uma guerra surda contra o crime desorganizado, que já deitou e rolou, e organizado também. Quem mora em Santo Amaro e quiser participar do Consegue, Haroldo, como faz? O nosso Consegue se reúne todas as segundas, terça-feiras do mês na Faculdade Unifesp, na Avenida Rua Padre José Maria, 545, do lado do Terminal Santo Amaro. É importante não só ir na de Santo Amaro, como você também frequentar do seu bairro, da sua delegacia, que pode ajudar muito a combater os crimes. Grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Muito obrigado, eu quero deixar um abraço a todos aqui, parabéns Gilberto Natalini pelo seu trabalho na Câmara Municipal, Aurélio Nomura, parabéns, Jafé, foi um prazer te conhecer, um grande abraço a todos, quero mandar um abraço especial ao meu deputado amigo Campos Machado, ao meu irmão Paulo Guerra, que está vindo a gente aqui hoje, um prazer, e vocês, muito obrigado por tudo, estou sempre à sua disposição. Muito gentil. Nomura, Aurélio Nomura, grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Obrigado, eu que agradeço, para mim foi uma honra participar aqui. Tive a grata surpresa de conhecer o Haroldo, reencontrar, né, o nosso amigo Gilberto Natalini, o Raul Jafé também, que já tivemos debatendo. E um abraço especial a você, obrigado pelo convite, né, Zé Copé. E quero dizer, só para lembrar, que essa semana, ou talvez semana que vem, nós estaremos realizando uma audiência pública chamando as autoridades do município para vir prestar esclarecimentos sobre as pessoas em situação de rua. É importante que possamos debater isso. Está convidado o Haroldo, todos vocês aqui da mesa, para que a gente possa discutir esse problema muito sério. E o que lembra até um dos jornais hoje, falando que refugiado está aparecendo essas pessoas que estão na rua na cidade de São Paulo. Nataline, a conferência de produção mais limpa e mudanças climáticas será dia 30. 30 agora que vem, da semana que vem, das 8 às 17 horas, no endereço que eu já falei, inscrição no nataline.com.br. Muito obrigado pelo convite. Quantas cirurgias já registradas, realizadas e registradas? Mais de 17 mil. Nataline é médica, e eu não mato ninguém, viu? Eu tento matar, mas o povo é tão duro que não morre fácil. Não é verdade. Morre pouquinha, gente. Mas graças a Deus, aliás, no sábado, eu fiz um diagnóstico que é honrado. Um diagnóstico de angina de coração, que foi confirmado durante... Salvamos a vida da senhora, que foi lá no Cangaíba, naquele ambulatório tão pobrezinho, e saiu dali para botar o stand no coração. Parabéns. Ser salvo. Grato por ter vindo. Obrigado a você, essa bancada maravilhosa aqui discutindo. Raul Jafé, que tem o DNA da Rádio Trianon, como diz o Jaime. Mas é que é uma grande alegria, uma grande honra estar aqui com vocês, e principalmente por essa mesa tão seleta de pessoas de tão alta qualidade, que estão realmente discutindo e mostram o seu dever cidadão em prol da nossa cidade, do nosso estado, do país. Um grande abraço a todos aqui da produção, a Zenilda, o nosso querido mestre Fausto Camunha, a você, meu mestre também, Zancopé, esse homem com essa voz maravilhosa. É uma alegria estar com vocês sempre. Gente que Fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Schiavon, produção cultural Ricardo Godoy. Na Rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim. Na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro. Na direção da UTV, Alberto Luquete. Na técnica, James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.